realizando aqui a gravação, tá? Beatriz, boa noite. Então, pessoal, para quem não me conhece, tá? Eu sou o professor Lucas, aqui do Instituto Mileto. É um prazer imenso estar com vocês hoje. Espera um pouquinho, o pessoal está entrando aqui. Tem um pessoal que ainda está entrando, tá? Mas em respeito aí a todos que estão aqui, a gente vai iniciar, tá bom? Então, recapitulando, para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas, aqui do Instituto Mileto, tá? É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Nessa segunda aula do curso A Caverna de Platão, né? A primeira aula que a gente teve do professor Caio, onde ele deu um contexto histórico, literário, aí a respeito da caverna do Platão em si, né? E agora, aqui, na segunda aula, eu quero trazer uma abordagem mais contemporânea a respeito da caverna do Platão, do mito da caverna, da alegoria da caverna, né? Porque a alegoria da caverna, ela é uma alegoria atemporal, né? Por quê? Porque enquanto existirmos nós como humanos, ela sempre será atual, né? Ela sempre será atual. Então, fazendo uma recapitulação, o que foi a alegoria da caverna, né? Foi um diálogo, né, presente no livro A República, no livro 7 da República do Platão, né, onde todo mundo já sabe, né, e o Caio já abordou isso de maneira bastante contundente na primeira aula, né, mas só para a gente fazer o contexto, era uma caverna, propriamente dito, aonde os prisioneiros, né, eles estavam amarrados e tudo que eles viam eram sombras, né? Eram sombras de uma projeção externa, né? Só que os prisioneiros, eles tomavam aquilo como sendo a verdade, como sendo a realidade, né? Até que um belo dia, um prisioneiro consegue fugir, consegue escapar, e ao se deparar com a luz externa, ele retorna na caverna e ele é taxado de louco, né? Ele é taxado de louco, né? Muitos séculos depois, o Nietzsche brilhantemente diz, né, que muitos foram julgados de loucos, e aqueles que estavam dançando foram julgados de loucos por aqueles que não conseguiam ouvir a música, né? Então é justamente isso que retrata o prisioneiro do Platão, a saída da caverna, né? Porque a filosofia dele, ela está mais na luz externa, né? Ela nos remete mais à luz externa do que à própria caverna em si, né? Então, tão importante quanto a gente compreender o que é a caverna, tá? O que são as projeções da caverna, é importante a gente compreender, afinal, o que é o externo, o que é a luz de fora, né? Então, assim, os prisioneiros da caverna, eles são homens comuns, né? Ou seja, somos nós que vivemos aí no nosso mundo limitado, né? Muitas vezes presos aí nas nossas crenças costumeiras, né? A caverna seria o quê? Seria o nosso corpo, os nossos sentidos, né? A fonte de um conhecimento que, segundo o Platão, é errôneo, é enganoso. Ou seja, aquele conhecimento proposto a nós pelos nossos sentidos é um conhecimento enganoso, né? É um conhecimento errôneo. Por quê? Porque os prisioneiros da caverna, ao se depararem com as projeções, com as sombras na parede da caverna, eles estavam sendo, vamos dizer assim, alimentados pelos sentidos, porém, para eles, aquilo era a realidade, né? Então, é difícil para o prisioneiro acreditar
no fugitivo que se deparou, que viu a luz externa? Talvez para nós é muito fácil, né? Quando a gente conhece um todo, quando a gente analisa a alegoria da caverna do Platão em terceira pessoa, a gente julga os prisioneiros como tolos, né? Todos nós, sem exceção. Tenho certeza que ao analisarmos a história, a gente faz esse julgamento, né? Poxa, mas os prisioneiros são, como eles são tolos, né? Por que eles não acreditaram no homem que fugiu, que saiu da caverna, que viu a luz, que voltou para dar as boas novas, né? Como são tolos. Entretanto, é necessário a gente se colocar no lugar desses prisioneiros, né? De que aonde eu vou acreditar a minha compreensão nos meus sentidos, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou analisando, naquilo que eu estou observando, ou em um sujeito que entra gritando na caverna que existe outro mundo além daquele, né? Então isso vale para uma reflexão nossa, como um todo mesmo, né? Igual eu disse, a caverna é o quê? A caverna seria o nosso corpo, onde nossos sentidos seriam o quê? A fonte do conhecimento. Sobre as sombras na caverna, né, as sombras lá na parede da caverna, os ecos da caverna, elas nunca são, né, projetadas exatamente do modo como os objetos que o ocasionam são. As sombras, elas são o quê? Elas são distorções das imagens. Os ecos, eles são distorções sonoras, né? Então, toda essa compreensão, ela é... Pessoal, espera um pouquinho, o pessoal está entrando aqui. Boa noite para quem entrou agora. Tudo bom, a Letícia? Tudo bom? Gabriela Faria, tudo bom? Sejam bem-vindas, tá? Eu estava dando apenas uma introdução, tá? Do contexto da caverna. Vou estar continuando, tá bom? Então, pessoal, como eu disse, né, essas sombras na parede, tanto as sombras, que elas são distorções das imagens, os ecos são distorções sonoras, né? Por isso esses elementos, eles simbolizam as opiniões erradas e o conhecimento preconceituoso do senso comum que julgamos ser verdadeiro, né? A saída da caverna significaria buscar esse conhecimento verdadeiro. Então, aquele que saiu da caverna, ele foi na busca do conhecimento verdadeiro. Quando foi quando ele se deparou o quê? Com a luz do sol, a luz solar, né? A luz que ofuscava a visão do prisioneiro liberto e o coloca numa situação de desconforto. É o quê? É o conhecimento verdadeiro, segundo Platão. É a razão, é a filosofia. Por quê? Porque num primeiro momento, esse conhecimento verdadeiro do Platão, a razão, a filosofia em si, quando somos acometidos abruptamente, vamos dizer assim, ela pode nos causar um certo desconforto, uma crise existencial, assim. Só que isso é só num primeiro momento. Por quê? Porque o prisioneiro, ele estava cegado pelas projeções, né? Então, a partir do momento em que ele aprende a olhar e identificar a realidade da luz solar, né, que é a luz do conhecimento, essa alegoria, a luz da filosofia, ele vê o quão saborosa ela é, né? Igual eu disse no começo, né, que o mito da caverna, ele transcende aí os séculos, né? Enquanto existirmos nós como humanos,
ele vai continuar sempre sendo muito atual, né? Ele foi uma alegoria escrita há quase 2.500 anos atrás. Não foi há 100 anos atrás, foi há quase 2.500 anos atrás. Só que ela continua muito atual. E se daqui 1.000 anos existir o ser humano, ela continuará sendo atual, né? A gente traz aí essa alegoria da caverna, vamos dizer assim, para os dias de hoje, para o nosso tempo, né? Onde assim, existe muitas análises, né, de que nós como humanos temos, né, vemos regredindo constantemente, né, a ponto de estar cada vez mais vivendo como um prisioneiro da caverna. Apesar de toda a informação e todo o conhecimento que a gente tem à disposição, há uma dúvida a respeito de que se nós estamos realmente progredindo, né, em busca da luz do sol, na saída da caverna, ou se nós estamos regredindo, voltando para os ecos e para as sombras das cavernas, né? A realidade é que hoje a gente tem uma certa... Os elementos, né, comuns aí na nossa sociedade, a gente, hoje, igual, né, falei, hoje eu quero trazer o mito da caverna para um contexto mais atual, para uma análise mais atual, né, e junto com vocês também aí, a gente ter um debate, algumas ideias sobre isso, né, porque, assim, é inegável, hoje, tá, nós vivemos no período mais estimulante da história, mais estimulante da história. Em que sentido, Lucas? Como assim? Nunca antes foi produzido tanto conteúdo, tanto conhecimento como hoje, né? Vamos dizer assim, com isso aqui, ó, a gente tem o mundo na palma da nossa mão. Né? A gente tem o mundo na palma da nossa mão. A cada segundo é produzido toneladas e toneladas de conteúdos, né? Notícias, vídeos, fotos, e enfim, é uma coisa que acaba soterrando a gente, né? Por quê? Porque à medida em que essa produção de conteúdo é feita aos montes, a cada segundo, né? A cada vez que eu estralo meu dedo, ó, a cada estralar do meu dedo, centenas de milhares de fotos são tiradas no mundo, centenas de milhares de textos são escritos, centenas de milhares de vídeos são gravados, né? Então, essa época que nós vivemos é a época mais estimulante da história, né? Então, assim, no nosso século XXI, né, principalmente, vamos dizer, a geração Y aí, ela está sendo influenciada por novas tendências sociais que tem a internet e as redes, né, as redes sociais aí como, vamos dizer, como as únicas ferramentas aí para se ter acesso a todo tipo de informação num único lugar ou dispositivo, né? Através então desse conhecimento, o usuário muitas vezes ele desenvolve uma espécie de bloqueio e passa a não querer sair da zona de conforto projetada por quê? Por ele mesmo. Então, nós hoje, vamos dizer assim, o Platão ele diria que esses prisioneiros eles foram colocados na caverna, né? Nós criamos a nossa própria caverna, né? Nós construímos a nossa própria caverna, forjamos nossos próprios grilhões, nos autoacorrentamos. Então, as novas ferramentas que existem, tecnológicas, né? Ela permite aí ao usuário a possibilidade de resolver aí quase
faz todas as suas obrigações diárias, né, através do acesso à internet, assim como manter suas relações sociais, através das redes sociais, WhatsApp, possibilitando o quê? Conectar-se aí com as pessoas próximas ou distantes, né, que os torna cada vez mais dependentes da tecnologia. Né? Hoje, todos nós somos dependentes da tecnologia. Eu não estou aqui dando um sermão em terceira pessoa, não, porque eu me enquadro nisso também, tá? Então, assim, todos nós, e eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo também, né? Então, assim, eu vou até... Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda de manhã? Eu vou ser sincero, a primeira coisa que eu faço é pegar o meu celular, abrir o WhatsApp, abrir o Instagram, às vezes até meio sonolento ainda, dormindo, a gente pega o celular, a gente abre o WhatsApp, abre o Instagram. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz todo dia. E, lógico, alguns com uma frequência diferente, outros não, mas a gente está todo tempo conectado. Né? O tempo que a gente passa em frente às telas é um tempo, muitas vezes, tirando o tempo que a gente está dormindo, o tempo que a gente passa em frente às telas, ele assemelha-se ao tempo que nós não estamos diante delas, né? Então é uma... E, obviamente, no tempo que a gente está em frente à tela, a gente só não está em frente à tela, a gente está o quê? Consumindo conteúdo. Quando a gente está em frente à tela, seja do celular, do computador, a gente está consumindo conteúdo. Então, assim, nós vivemos nessa época dos hiperestímulos. Nós somos hiperestimulados por essa produção de conteúdo massiva, tá? Nós somos hiperestimulados por essa produção de conteúdo massiva, seja um conteúdo produzido profissionalmente, ou um conteúdo do YouTube, ou até de maneira né, produzida assim pelas outras pessoas nas redes, pelos nossos amigos, né, enfim, não deixa de ser conteúdo. Né? Então, assim, essas novas ferramentas, ela permite a nós, igual eu disse, a possibilidade da resolução de muitas obrigações diárias, né? Isso é maravilhoso. Nesse ponto, a tecnologia, ela é incrível, com toda certeza. Entretanto, existe um certo questionamento filosófico mesmo. Eu não estou aqui para questionar a respeito das redes em si, ou da tecnologia, né? Não, eu estou aqui para instigar filosoficamente, todos nós, tá? Assim, e essa tendência, ela traz uma concepção de um retorno à alegoria do mito da caverna, né? Que seria o quê? Um grupo de pessoas que desenvolvem aí seu próprio mundo a partir de suas próprias experiências, né? De forma imaginária e totalmente diferente da realidade existente, né? Pois o mesmo ocorre aí aos usuários que desenvolvem um mundo irreal em seu meio social, né? Fazendo uma pergunta aqui, essa briga, desculpa, deixa eu ver a pergunta aqui. Aquelas que buscam suas verdades, né? Pessoal, legal, bacana, eu agradeço aqui as perguntas, tá? A gente vai começar. E com esse mundo na nossa mão, acaba nos aprisionando em um outro mundo que nos prende em uma ideologia. Exatamente, né? Aquelas que buscam as suas verdades, né? Sim, porque hoje, essa busca pela verdade, né? Eu vou chegar lá, eu vou chegar nesse ponto, né? Assim como na filosofia antiga, assim como os gregos buscavam a verdade, essa busca, ela continuou, né? Ela continuou. E sabe por que ela continuou e vai continuar? Porque ela nunca vai acabar. A busca pela verdade sempre vai continuar. Os gregos buscavam a verdade, né? Aí os sofistas, né, chegaram
para quem não sabe, né, os sofistas, eles diziam que a medida do homem é a si mesmo, né? Então não existe uma verdade, existe apenas a interpretação dos fatos, né? Tem uma alegoria também, uma alegoria sofista. A gente conhece a alegoria da caverna, eu vou contar para vocês. É uma alegoria sofista, né? Que diz que existia um campo, né? Um terreno, um campo, aonde foi construído um muro no meio do campo, né? Um campo grande, foi construído um muro no meio do campo. E colocaram algumas pessoas, um monte de pessoas de um lado e algumas pessoas do outro, né? Só que esse muro, que tá, é tipo uma quadra de vôlei, né? Só que ao invés da rede era um muro. Era um muro. E de um lado, o muro era vermelho. Ele era pintado de vermelho. E do outro lado, o muro ele era pintado de verde. E aí as pessoas começavam a gritar de um lado para o outro. O muro é vermelho. Aí o outro gritava lá do outro lado. Claro que não. Como você é tolo, como você é besta. O muro é verde. Aí outro gritava: para de ser burro. O muro é vermelho. Todo mundo aqui está vendo que é vermelho. E aí as pessoas gritavam do outro lado: claro que não. Todo mundo aqui está vendo que o muro é verde. Quem estava falando a verdade? Todos. Todos estavam falando a verdade. Porque de um lado, para eles, o muro era vermelho, e para o outro, o muro era verde. Então, isso é uma alegoria sofista, né, de que a verdade depende da interpretação na onde cada um está inserido, né? Então, essa verdade, ela é interpretativa, né? Ela é totalmente interpretativa. Então, por isso, assim, que cabe a nós fazermos temos a resiliência de nos colocarmos no lugar das outras pessoas, vamos dizer assim, para a gente conseguir identificar, né, pontos de vista. Igual eu disse, quando qualquer um ouve a alegoria da caverna, né, de que o prisioneiro saiu e quando ele viu a luz do sol, quando ele viu os campos verdes, as montanhas, ele voltou correndo para a caverna para contar as boas novas e as pessoas não acreditaram. É muito fácil para a gente julgar os prisioneiros, né? Mas já paramos para pensar que nós, ao mesmo tempo, somos também esses prisioneiros, né? Nós estamos presos também nas nossas crenças, muitas vezes crenças limitantes a nós, né? Então, retomando só o raciocínio, né, que eu vinha fazendo aí um paralelo a respeito com o mundo atual, com as tecnologias, né? Todos nós aqui pertencemos aí a grupos, né? Grupos de conversa, de WhatsApp, Telegram, enfim. Então, que a gente faz bate-papo sobre assuntos, né? E esses assuntos aí, eles cativam nós, principalmente no tocante ao consumo de postagens, tá? Isso é uma coisa que é muito peculiar da nossa geração, vamos dizer assim, né? Que é o consumo de postagens. A gente consome postagens numa intensidade assim frenética, numa intensidade absurda. Muitas vezes a gente até até de maneira automática, até de maneira automática, quando a gente automaticamente a gente menos percebe, a gente está lá rolando status de WhatsApp, muitas vezes status que a gente já viu duas vezes, a gente está lá vendo de novo, né? Story do Instagram, feed do Instagram. Então, assim, a gente consome postagens de uma maneira muito frenética, de uma maneira muito deliberada. Só que, assim, nem tudo, né? Nem tudo que a gente vê nas redes sociais condizem com a verdade, né? Pelo contrário, né?
Na maioria das vezes, né, esses conteúdos que a gente consome também são conteúdos pré-fabricados, também são conteúdos lapidados, moldados, né, para ter o quê? Uma estética, né, para ter uma estética. Ah, eu vou postar uma selfie, né? Eu tiro uma selfie. Se eu sair todo torto, todo capenga, eu vou postar essa foto ou eu vou apagar e tirar outra? Claro que eu vou apagar e tirar outra, né? Quando eu vou escolher uma foto para o meu perfil, por exemplo, né? Eu vou escolher uma foto para o meu perfil do WhatsApp ou do Instagram, enfim. Com certeza eu vou escolher a melhor foto que eu tenho, né? Por quê? Porque é a minha imagem, é a minha estética que eu estou passando, né? Tenho certeza, todos nós. Né? Quando a gente vai escolher uma foto para o perfil do nosso WhatsApp, por exemplo, a gente escolhe a foto que melhor combina, que mais transmite uma estética que nós estamos querendo. Né? Por quê? Porque eu quero passar essa visão estética do belo, da beleza, né? Da melhor foto, da foto com uma melhor composição, com melhor enquadramento, né? Com uma melhor pose, não só no perfil, mas nos posts em si, né? Nos stories. Então, assim, existe uma vez eu vi uma palestra muito bacana, onde ele falou assim que nas redes sociais existe existe a teoria das duas câmeras, né? Da câmera frontal e da câmera traseira, né? Onde a câmera frontal diz respeito a nós, né? O que a gente coloca a nossa imagem, e a câmera traseira, onde, né, é feitos os posts, os stories, né? Quem nunca viu, nunca se deparou aí no Instagram aí um story de alguém que vai num restaurante lá e coloca um story lá com uns 300 stories lá com cada prato é uma foto diferente, é uma pose diferente, é um restaurante japonês aí, cada sushi é uma pose, quando muitas vezes até 3, 4 fotos do mesmo sushi, né? Então por quê? Isso vai num aspecto psicológico também, né? De nós querermos transmitir a nossa realidade para o outro, né? No modo onde nós buscamos transmitir essa realidade para o outro. Por quê? Porque nós queremos mostrar essa nossa realidade. E muitas das pessoas, elas acabam sendo aí suscetíveis de como essas informações, de como o consumo dessas informações acaba afetando a elas. Né? Então, assim, percebe-se que atualmente as pessoas, nós nos sentimos mais confortáveis quando nós estamos na posse dos nossos celulares, né? Por quê? Porque a gente sabe que ali a gente tem o mundo, né? E assim, o que nos mantém presos no, nas telas, né, seria justamente esse consumo de informação, esse consumo de conteúdo. Entretanto, igual eu disse, esse conteúdo, muitas vezes fabricado, né, pré-moldado, pode ter certeza, pessoal, mais de 90% daquilo que a gente vê, daquilo que a gente consome nas redes, é pré-moldado, é fabricado. Pouquíssimo é um conteúdo espontâneo. O que seria um conteúdo espontâneo? Aquela foto, aquele vídeo, né? Pá, pá, né? Então, tudo é produzido para ter uma capa, para ter uma estética,
aonde a gente prende, aonde, né, nós somos presos por essa informação, né? Esse conteúdo foi trabalhado por mim junto aos alunos há uns 15 dias atrás. Que bacana, olha que legal. Então, vamos, show de bola, né? Então, assim, é um sentido, é um modo onde onde o sentido de tudo, tá? O sentido daquilo que a gente vê, daquilo que a gente observa, daquilo que a gente analisa, ele acaba sendo um pouco transfigurado, né? Porque aí que a gente vai entrar no mito do Platão, aí que a gente vai entrar na alegoria, né? Dessa caverna moderna, né? Porque essa caverna moderna, as suas paredes, elas não são de pedra ou rocha, né? Mas sim de chips e microcondutores, né? Essas paredes modernas da caverna, né? As sombras, as projeções não são mais sombras de figuras atrás de um fogo, mas sim pixels, né? Fotos, tá? Existe uma atual, né, uma preocupação muito grande da maneira de como a gente recebe esse conteúdo, né, de como que aquilo vai penetrar na nossa psicologia até, né? Por quê? Porque assim, notório, porque nas redes sociais, pessoal, a gente vê que todo mundo é feliz, né? Todo mundo no Instagram, todo mundo está sempre alegre, sempre contente, todo mundo viaja, todo mundo come em restaurantes bons, né? Todo mundo está sempre feliz ao lado de pessoas felizes, né? Só que até que ponto essa felicidade, vamos dizer assim, ela é realmente caracterizada, tá? Porque qual é o objetivo, tá? Isso fazendo uma análise um pouco mais. Qual que é o objetivo nosso quando a gente posta alguma coisa? O objetivo é mostrar um conteúdo para impactar outra pessoa. Impactar em qualquer sentido, né? Claro que nem tudo que a gente posta é algo hedonista, né? É algo narcisista. Muitas vezes a gente compartilha um conteúdo, um meme, uma foto, enfim, né? Não precisa ser, não que necessariamente todas as postagens sejam uma massagem de ego, né? Não, mas às vezes a gente compartilha, a gente posta uma coisa ou outra, né? Só que uma coisa é, é geral em tudo. O nosso objetivo é impactar a outra pessoa. Muitas vezes a gente nem sabe quem, só quando a gente posta uma indireta, né? Mas o nosso objetivo é o impacto de um terceiro, tá? Por quê? Porque nós não nos contentamos mais, por exemplo, nós fazemos uma viagem, né? Uma viagem muito bacana, uma viagem. Não basta para a gente tirar fotos e guardarmos para nós, tá? A gente tem que mostrar para os outros de que nós estamos naquele lugar, de que nós estamos felizes, ao mesmo ponto em que a gente também consome conteúdo, a gente consome postagem de uma toneladas e toneladas de conteúdo de outras pessoas felizes, né? Então, assim, a problemática é justamente que, assim, as pessoas, elas continuam presas aos seus costumes que antes eram o offline, né? O offline, e que agora se tornou o online, né?
vivendo de forma muitos a evitar essa, aí, como que eu vou dizer? A evitar certos tipos de pensamentos, né, ou de estados de espírito assim, e passar uma coisa de que às vezes nós não somos ou não estamos, tá? Então, assim, mais uma vez, voltando para o Platão, né? Assim, na caverna do Platão, os prisioneiros, eles foram aprisionados aí desde a infância, com os olhares fixos aí para essa parede, né? Aonde nela haviam as sombras, né? Dos acontecimentos externos, tá? Então, eles foram aprisionados desde a infância. E nós, de certo modo, de certa forma, também fomos aprisionados desde a nossa infância, né? Sejam por crenças limitantes, sejam por modos de interpretação, tá? Ou até uma questão mais familiar mesmo. Então, assim, nós somos, eu até brinco, né? De que hoje nós somos ao mesmo tempo os prisioneiros e aqueles que projetam as sombras para os prisioneiros. Nós somos assim, prisioneiros projetando sombra para outros prisioneiros, né? Ao mesmo tempo em que a gente consome sombras de outros projetores, que por sinal também são prisioneiros, né? Então é um carrossel, um circo, porque na caverna do Platão, não, era tudo bem detalhadinho, né? Até desenho, o professor Caio, na última, colocou uma imagem, né? E num lado aqui da caverna estavam os prisioneiros, né? Amarrados lá, sentadinhos, vendo essas projeções, e atrás da fogueira eram os projetores, né? Eram as pessoas que ficavam segurando as imagens para serem feitas as projeções, tá? Só que hoje nós estamos dos dois lados. Nós somos os prisioneiros, ou seja, a gente capta essas mensagens, a gente capta essas projeções, ao mesmo tempo que a gente também está do outro lado, ao mesmo tempo em que a gente também as projeta. Isso acaba sendo uma via de mão dupla, tá? Por quê? Porque quanto mais a gente consome, mais a gente quer projetar. Quanto mais nós somos cometidos a isso, mais a gente busca exteriorizar aquilo que está dentro de nós, aquilo que a gente tenta exprimir, né? Pessoal, a alegoria da caverna do Platão, ela convida aí o leitor a observar assim, suas atitudes perante o mundo ao seu redor, tá? Levando então quem lê a analisar e possivelmente para passar a enxergar a realidade de uma outra forma, de uma maneira que ainda não tinha notado devido à correria da vida moderna. Hoje a gente não é corrente. Esses grilhões aí do Platão, muitas vezes hoje, na nossa vida moderna, é a correria, é o trabalho, é o estudo, é a família, né? É a responsabilidade, a gente tem que estar bem o tempo todo, a gente tem que ser produtivo, a gente tem que ser produtivo no trabalho, a gente tem que tirar boas notas na escola, na faculdade, a gente tem que... Peraí, tem um pessoal, tem gente entrando agora aqui, espera um pouquinho, desculpa, por quê? Estão entrando aqui, pessoal, só um minutinho, desculpa interromper. Desculpa, tá? É que tá entrando gente aqui agora, perdão, tá? Desculpa interromper o raciocínio, tá? Retomando.
Então, assim, hoje nós somos essas amarras atuais, né, elas acabam sendo as nossas obrigações de igual eu vinha dizendo, né? Hoje nós temos que estar bem o tempo todo, a gente tem que ser produtivo no trabalho, ao mesmo tempo que a gente tem que tirar boas notas, ou na escola, ou na faculdade, a gente tem que estar bem com o nosso parceiro, namorado, namorada, esposo, esposa, né? A gente tem que estar sempre feliz, compreensivo, a gente tem que parecer bem para os nossos amigos, a gente tem que parecer bem para os nossos pais. Isso acaba sufocando a gente, né? Isso acaba sendo uma tonelada de responsabilidade, né, para cima de nós. Tem um comentário aqui do Jefferson, né? Ver as duas projeções pode ser conceituado no livro Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Muito bom, eu gosto bastante do Mark Fisher, né? Eu posso estar trazendo algumas análises a respeito dele em outras aulas, em outras lives, né? É um, assim, tem uns conteúdos bastante interessantes, né? Sociedade do desempenho, né? Exatamente, Jefferson, muito bem colocado aí, né? E a Sabri e Gabi aqui falando, precisamos repor isso de alguma forma, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, é, vamos falar, voltando aí ao prisioneiro, né? Ele não é conseguindo aproveitar todos os momentos assim, né, do nosso dia, dando assim a entender de que seja um retorno à caverna, né, que foi lá mencionado pelo mito do Platão. Né? Então, assim, ao, que, ao, recu ao recorrer aí ao uso contínuo, das redes sociais, igual eu vinha falando, da internet como um todo, né, para solucionar ou atender às nossas necessidades, a gente não percebe o quê? Que houve mudanças sociais, que há mudanças sociais que ocorrem a cada instante. Né? Então, assim, pode então desenvolver na nossa mente um mundo completamente diferente da realidade no qual a gente está inserido. Né? E é isso que eu quero falar, é aí que eu quero chegar, né? A maneira como a gente interpreta, tá? Porque assim, não existe uma ciência exata, tá? Não existe uma ciência exata no consumo dessas informações, no consumo desses conteúdos, mas tudo é interpretativo, tá? Tudo é interpretativo e cada um interpreta de acordo com o prisioneiro que tem dentro da gente, tá? A gente vai interpretar de acordo com nós mesmos, de acordo com as nossas próprias crenças, de acordo com nossos próprios costumes, de acordo com a nossa própria capacidade intelectual, da nossa capacidade de compreensão, do nosso altruísmo, do nosso egoísmo, né? Então, cada um vai interpretar algo de uma maneira, né? As sombras, essas projeções na parede, né? Que até então na caverna do Platão eram todas iguais, eram para a projeção de um cachorro. Né? Tinha a projeção lá do cachorrinho na parede. Né? E todo mundo via um cachorro. Só que hoje eu posso interpretar como um cachorro, fulano pode interpretar como uma baleia, o outro como um leão, o outro como enfim, né? É tudo muito interpretativo. Nós vivemos hoje na sociedade da interpretação. Tudo é muito, sempre foi, mas hoje é muito mais acentuado isso, né? Eu tenho certeza que quem de nós às vezes viu alguma postagem lá e falou: é uma indireta para mim. Eu sei que é uma indireta para mim. E às vezes nem era. Ou então a gente vai lá e posta uma indireta para alguém e a pessoa simplesmente nem. Por quê? Porque isso vai da interpretação, tá?
Então, assim, a partir de um modo do conhecimento, né? Então, a partir desse conhecimento, o leitor do Platão, do mito da caverna, ele, ele se depara justamente com essa proposta no sentido de que essas projeções, elas não, elas, né, via de regra, elas não são únicas. Essas projeções, elas não são exatas, tá? Por quê? Porque as projeções, segundo Platão, elas significam o quê? A nossa ignorância. Então, nós interpretamos as coisas também em acordo com a nossa própria ignorância. E reconhecer a nossa ignorância é uma virtude, com certeza. O próprio Sócrates, né, a reconheceu. Quem somos nós para não reconhecer, né? Então, a gente tem que reconhecer isso nesse modo interpretativo, né? Dessas sombras serem as representações da nossa própria ignorância, né? Mas em questão à luz do sol lá fora, né? É possível eu sair da caverna hoje? Será que eu preciso deletar todas as minhas redes sociais, quebrar o meu celular, jogar o meu celular longe? Como diz aquela música, tacar meu celular na parede. Será que eu tenho que tacar meu celular na parede hoje para sair da caverna, para encontrar a luz? Não, não é isso, tá? Não é isso. Para a gente nessa analogia que eu estou fazendo do mito da caverna com as redes sociais, a gente não precisa parar de consumir os conteúdos das redes sociais para a gente conseguir, abre aspas, sair dessa caverna para observar a luz do sol, né? Até porque a luz do sol do Platão é a verdade idealista, né? É a verdade platônica. Então essa luz, ela acaba sendo também, de certa forma, interpretativa, tá? E tem um comentário aqui, Lian Mateu, tem algo a ver com o ego também? Bacana, bacana o seu comentário, Lian. Na questão do ego, né? Aí a gente já entra numa perspectiva mais freudiana, né? Quando a gente fala a respeito do ego, né? É, o ego, o ID, o ego e o superego, né? Onde o ego seria a nossa, né? Mas no ego num sentido mais filosófico, não num sentido mais psicológico ou psicanalítico, mas no sentido mais filosófico, assim, né? Da própria etimologia do ego, o eu, né? O eu, o ego, o eu, um ponto egocêntrico, sim, tem muito a ver com o ego, né? Por quê? Sim, tem muito a ver com o ego, porque o ego, até segundo Freud, né? O ego é aquilo que está é a linha tênue, né? O Freud fala da linha tênue entre o ego, o ID e o superego, né? Então tem muito a ver. Por quê? Porque o ego é o nosso modo de compreensão, né? O que é uma pessoa egocêntrica? É aquela pessoa que o eu está no centro, né? O ego, etimologicamente do latim, o eu, né? Então, é sim uma perspectiva egocêntrica. Por quê? Porque toda interpretação, Liam, toda interpretação é uma interpretação egocêntrica, tá? Isso não necessariamente no sentido pejorativo, não, tá? Porque nossas interpretações, o modo da gente consumir essas sombras da caverna são egocêntricos num sentido. Por quê? Porque justamente está em acordo, em consonância daquilo que nós somos, do eu, tá? Ou seja, apenas eu, única e exclusivamente eu, posso interpretar ou posso observar aquilo
com os meus olhos. Só eu, tá? O João, a Maria, o João vai observar aquilo com os olhos do João, com o eu do João, a Maria com o eu da Maria. E o meu eu, o eu do João, o eu da Maria, vai ser moldado por o quê? Vai ser moldado pelas experiências de vida que eles tiveram. Eu tive uma experiência de vida, fulano teve outra. Eu tive contato com fatores, com uma realidade, fulano com outra. Eu tive contato com um ciclo social, fulano com outro, né? Então isso vai moldar o ego de cada um, tá? Então ninguém vai observar a realidade de uma maneira igual, de uma maneira singular, tá? 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Quase 8, tá batendo 8, né? Dizem que no ano que vem, 2023, vai bater 8 bilhões de pessoas. Essas 8 bilhões de pessoas vão identificar o mundo com 8 bilhões de perspectivas diferentes, né? Porque só nós somos capazes de observar do nosso modo, né? São várias opiniões de diferentes pessoas, né? A questão do Leão aqui. São várias opiniões de diferentes pessoas que te incentivam a pensar de tal forma. Justamente, justamente. É tão estranho pensar que existem tantas opiniões diferentes. Pois é, justamente, né? E isso, ao mesmo tempo, pode acabar sendo confortante para a gente, ou pode ser perturbador, né? Pode ser perturbador num modo de que a verdade não existe, tá? Não existe uma verdade ideal, uma verdade platônica, né? Foi justamente um dos motivos aí entre aspas, da rixa que o Aristóteles depois veio a ter com o Platão, né? O Aristóteles foi o discípulo do Platão, né? O Aristóteles ele foi o discípulo do Platão, mas aí depois eles acabaram discordando nesse sentido, né? O Aristóteles ele discordou do idealismo platônico, tá? Então assim, o modo que a gente analisa de que existem tantas perspectivas diferentes, né? Cada um é um universo, cada mente é um universo por si, né? Então isso pode ser perturbador se a gente estiver dentro da caverna, obrigado. Se a gente estiver dentro da caverna e analisar essas sombras num sentido, né, de que, poxa, será que só eu estou vendo isso? Será que só eu tenho essa dor? Será que só eu tenho essa angústia? Né? Ou pode ser confortante. Será que é só eu que tenho? Será que é só eu que possuo? Né? Então é uma linha tênue, tá? É uma linha muito, muito, muito tênue, tá? Então a gente pode decorrer mais isso no final, mas muito bacana, né? Então, assim, retomando o raciocínio, né? O individualismo na rede, ele acaba sendo um padrão social. Hoje, o individualismo, ele é um padrão social, tá? Ele não é vou dizer assim, um acúmulo de indivíduos isolados, tá? O que ocorre é que nós, como indivíduos, né, estamos aí nessa essa rede, tá? Seja online, seja offline, né? Com base aí nos nossos interesses, nos nossos valores, afinidades, projetos, né? Então, assim, é fortalecida a ideia de que esses grupos sociais, todos nós pertencemos a grupos sociais, né?
tanto online quanto offline, né, ambos se misturam aí, pois eles se agrupam de acordo com interesses comuns, né? Um grupo necessariamente ele não precisa de um outro, que um outro exista para que o mesmo possa a existir ou vice-versa, né? Então todos nós fazemos parte aí desses certos grupos, né? Muitos deles minoritários, exato, exatamente, né? E é justamente os que mais acabam aí tendo dificuldade, né, socialmente, né, que são justamente esses grupos minoritários. Né? Por quê? Porque a gente sabe que a minoria, matematicamente, né, quanto menos somos, menos força, infelizmente, tem, né? Então é por isso que essas minorias elas acabam muitas vezes sendo isoladas, né? E muitas vezes tem até que ter um engajamento redobrado, né? Muitas vezes muito mais com muito mais empenho, muito mais difícil nesse sentido, né? Faz muito sentido isso também, o que você disse, tá? Então, assim, falando da rede, né? Que eu venho falando da rede social, tá? A rede social, ela é assim, ela é uma estrutura social, né? Que ela é composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou por vários tipos de relações aí que partilham valores e objetivos comuns, né? Então, redes não são, portanto, apenas outra forma de estrutura, né? Mas quase que uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está o que na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente, tá? Por quê? Porque hoje o que o que pauta aí as redes sociais, né, é a agilidade, é a rapidez, é a agilidade, é a instantaneidade no qual as coisas acontecem, no qual as coisas aparecem e desaparecem, tá? Essa instantaneidade, tá? A própria antropologia filosófica nos apresenta como humanos como seres sociais, né? Pela nossa própria natureza, nós teremos sempre a necessidade de viver em grupo. Né? Isso a própria antropologia filosófica diz. O Aristóteles já dizia: nós somos seres sociais, nós somos seres políticos, sociais, né? Nós temos a necessidade de viver em grupo, quer seja família, quer seja amigos, enfim. A nossa própria biologia, tá? Onde a gente tem que viver em grupo, antropologicamente, né? Só que assim, o, a, a tecnologia, ela trouxe uma mudança muito rápida e muito brusca na nossa própria psicologia, que a gente ainda não teve tempo de analisar, tá? Isso, né, existem pesquisas, a própria ciência mesmo, né, diz que assim, o nosso cérebro ainda não se adaptou, né, ainda não se adaptou totalmente à instantaneidade e à rapidez na qual as tecnologias elas foram transmitidas a gente. Né? Essa instantaneidade da comunicação, né? Porque a gente tem hoje uma hiperinstantaneidade na comunicação. Né? Então, nós, como seres sociais, como bichos sociais, né? Muitas vezes a gente está deixando de lado essa essa interação corpo a corpo, essa interação pessoal, e está passando a fazer a interação aqui, ó, numa tela.
Então, isso acaba confundindo o nosso próprio cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele ainda não possui, tá? Fisiologicamente, tá? Uma perspectiva quase que darwinista, né? O nosso cérebro ainda não possui a capacidade de distinguir o que é real ou não, né? Então, assim, quando a gente está trocando áudio no WhatsApp, o nosso cérebro não tem a capacidade de distinguir aquela conversa por áudio de uma conversa pessoalmente, tá? Vocês, por exemplo, estão me assistindo aqui, agora, né? O cérebro de vocês, tá, antropologicamente mesmo, e bioquimicamente, não ainda, né, por quê? Porque vamos dizer, há 20 anos atrás, que é pouquíssimo tempo, historicamente não é nada, tá? O fato de eu estar aqui, numa sala, falando com vocês, falando com gente de todo o Brasil, quase que instantaneamente, era algo impensável. Era uma tecnologia futurista, de ficção científica, e hoje está aqui. Eu estou aqui, né, em São Paulo, falando com gente do Rio, falando com gente da Bahia, do Sul, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, enfim, do Brasil todo, e até do mundo todo, quase que instantaneamente, tá? E assim, nosso cérebro não tem a capacidade de distinguir o que é real ou não. Então, assim, para o cérebro de vocês, tá? O fato de eu estar aqui falando é como se vocês estivessem pessoalmente me assistindo, tá? Só que eu estou produzindo conteúdo através de uma tela. E diferentemente, até num aspecto geográfico, né? Onde antes, até então, antes do advento da tecnologia, né? Se eu quisesse observar algo, eu tinha que me dirigir até o local, eu tinha que fazer aquela observação, né? Hoje eu posso estar vendo um vídeo sobre os Estados Unidos e logo em seguida eu mudo para um vídeo sobre o Japão, né? E depois eu mudo para um vídeo sobre a Europa. Instantaneamente, sem a barreira geográfica. Uma coisa que a tecnologia fez é romper essa barreira geográfica, né? E é justamente, se o Platão vivesse nos dias atuais, né? Eu acho bacana a gente pensar assim, se o Platão, se aparecesse, criassem uma máquina do tempo, algum cientista aí criasse uma máquina do tempo e conseguisse trazer o Platão de volta, tá? Conseguisse trazer o Platão de volta e pá, o Platão brotasse aqui na nossa frente agora, né? O que ele iria achar de tudo isso? O que ele iria achar de toda essa loucura, de toda essa instantaneidade, né? Assim, eu acreditaria, né, de que ele julgaria nós como sendo esses, ao mesmo tempo, prisioneiros e os produtores das sombras, né? Então ele falaria que a caverna se inverteu, né? A caverna se inverteu. E digo mais, ao mesmo tempo em que nós somos os prisioneiros, nós somos os produtores das imagens na parede e das sombras, nós também somos aquele que saiu, nós também somos aquele que viu a luz do sol. Por quê? Porque nós temos a compreensão, tá? Nós temos essa compreensão de que é necessário observar as coisas numa ótica mais altruísta. É necessário colocar-se no lugar do outro, não fazer julgamentos precipitados, né? Não fazer esses julgamentos morais, muitas vezes sem compreender o ponto de vista do outro, sem compreender a perspectiva do outro, né? Isso adoece o outro num sentido mais, né? Isso acaba adoecendo nós mesmos, né? Muitos especialistas dizem que nós vivemos numa sociedade doente, numa época doente, né?
Doente não apenas no sentido patológico da palavra, mas doente no sentido psicológico, né? Dizem que a profissão do futuro, além de, antes de dizer que o TI era a profissão do futuro, né? Eu vi recentemente uma matéria que diz que a profissão do futuro serão os psicólogos e os psiquiatras, né? Por quê? Porque a gente é acometido a essa pressão psicológica, a essa necessidade de ter que fazer tudo certo, da gente não poder errar, né, da gente não poder falhar, a gente tem que, entre aspas, ser perfeito o tempo todo, né? Como eu disse, a gente tem que ser perfeito no trabalho, a gente tem que ser perfeito no estudo, a gente tem que ser perfeito com a família, a gente tem que ser perfeito no nosso relacionamento, né? Então, com os amigos, com a sociedade, e isso adoece a gente. Por quê? Porque nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós, tá? Todos nós temos, sim, nossas qualidades, e muitas, só que, ao mesmo tempo, nós também temos os nossos defeitos, tá? Nós também temos os nossos defeitos. E aquele que sai para encontrar a luz fora da caverna, tá? Aquele que viu a luz do sol, não é aquele que deixou de lado os seus defeitos. Não é aquele que superou ou que acabou com todos os seus defeitos. Não. Mas sim aquele que os reconheceu. Aquele que reconheceu os seus próprios defeitos para, assim, fazer deles um complemento às suas qualidades. E é isso que nos vai fazer, né, tanto almejar, sairmos dessa caverna, tá? Sairmos dessa caverna no qual nos encontramos hoje, essa caverna invisível, né? Essa caverna mental, tá? Muitos de nós estamos sob muita pressão, igual eu disse, repito, né? No aspecto pessoal, no aspecto profissional, tá? Então, assim, não é sobre ser perfeito, mas sim sobre como que eu vou conseguir, tá? Como que eu vou conseguir ser o melhor que eu posso ser, tá? Então eu gostaria de finalizar antes de da gente ter um bate-papo aí para perguntas e para ideias juntos, eu gostaria de finalizar isso nesse ponto, tá? Aquele que é libertado dos grilhões da caverna para encontrar a luz do sol, não precisa necessariamente se libertar de si, tá? Libertar-se da caverna não é libertar-se daquilo que você é, mas sim daquilo que você pode ser, tá bom? A gente tem algumas, né, mensagens aqui que eu vou ler, que a gente pode bater um papo aqui também, tá? Lian, por conta dessas pessoas que pensam de forma individualista em relação a minorias, tornam o preconceito algo mais, abre aspas, normal, fecha aspas, em uma sociedade, porque existem muitas opiniões negativas em relação às minorias, né? Exatamente, é tão normal, né? Aqui é outra pergunta aqui. Eu acredito que ele entenderia que todos os saberes instantâneos por nós produzidos é apenas um grande vazio. Exato, muito bem colocado também, tá? Estamos doentes mentalmente, poluídos, nos apresentam de maneira fútil junto à construção de saberes, um grande vazio até aqui, porque na maioria das vezes é de efeito passageiro, um grande vazio até aqui, porque na maioria das vezes é de efeito passageiro. É, né? Então, é justamente isso, tá? Aqui a Gabi não entendi esse final, não sei se eu não consegui colocar de maneira mais... Né? Então, igual, só para fazer uma... Né?
Se a gente quiser hoje sair da caverna, tá? Se a gente quiser sair da caverna, né, deixar de ser os prisioneiros para ser aquele que viu a luz, a gente não precisa necessariamente perder a nossa essência. Por quê? Porque o prisioneiro, a alegoria da caverna, obviamente, como o nome já diz, ela é uma alegoria, ela é alegórico. Então, para o prisioneiro sair da caverna e encontrar a luz, ele tem que deixar de ser o prisioneiro. Mas nós não somos literalmente prisioneiros. Nós não estamos com uma algema, né, material na nossa mão. Essa prisão, ela é mental, tá? Essa prisão, ela é mental. Então, assim, para o Platão, para o prisioneiro sair da caverna, ele teve que deixar a condição de prisioneiro. Só que, como eu disse, hoje nós não somos prisioneiros no sentido literal, né? Mas no sentido abstrato. Então, assim, a gente pode pensar, mas para eu sair dessa caverna, para eu encontrar a luz do sol, eu tenho que deixar de lado quem eu sou. Eu tenho que abandonar o meu eu na construção de um novo eu. Não, a gente não tem que construir um novo eu. Por quê? Porque nós somos quem nós somos e pronto, tá? É uma das coisas até que eu mais julgo hoje, né? Há muito uma romantização de que mude-se, mude a si, né? Você deve mudar, mude a sua mente, mude o seu modo, mude, 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 mude. Às vezes, pessoal, a gente não precisa mudar, tá? A gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir, tá? Mudar quem nós somos, a gente não precisa necessariamente mudar, tá? Para sair da condição de prisioneiro até chegar na condição daquele que viu a luz, né? Porque, como eu disse, no sentido de prisioneiro, ele não é literal. Nós não estamos com um grilhão, né, de ferro na nossa mão, mas sim a condição, e nem nunca esteve, até porque o mito da caverna é uma alegoria, mas para a gente chegar na condição de sair para observar o sol, como o nosso amigo no livro do Platão fez, né? Saiu, escapou e observou o sol, né? Ele fez o quê? Ele soltou de suas amarras, ele soltou de suas algemas. E o que são as nossas algemas? O que são essas amarras? Elas não são não é literalmente, a gente não está com um pedaço de ferro na mão. Essas algemas, essas correntes, esses grilhões, essas amarras, elas são mentais. Elas são condições no qual a gente foi colocados na infância, muitas vezes, né? Isso até num sentido mais psicológico mesmo, né? No qual nós fomos colocados, crenças que nos limitam, tá? Então, para a gente sair da caverna, eu diria que é necessário apenas a compreensão de que para sair da condição de prisioneiro, tá? De que para sair da condição de prisioneiro, basta a gente enxergar as coisas com uma ótica diferente, para a gente observar a luz, tá? Ensinados e entendidos como o certo. Justamente, né? Justamente, muitas de nossas crenças que nós temos hoje, até inconscientes, a psicologia diria, né? É aquilo que foi ensinado para nós como certo, seja lá atrás, pelos nossos pais, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque para eles também aquilo era o certo, né? Eles quiseram, com toda certeza, transmitir para a gente, com o máximo de amor, carinho, o aprendizado
mas com base no próprio aprendizado deles, que eles tiveram com bases anteriores e com bases anteriores, né? Então, nós fomos ensinados muitas vezes de que algo era certo, né? De que deveríamos agir de tal forma, de que deveríamos agir de tal maneira, e isso acabou nos moldando para quem nós somos hoje, tá? Moldou aquele que nós somos hoje, tá? Cada um diferente, igual eu disse, ninguém igual, tá? Eu tenho uma coisa que eu gosto de dizer, não, ninguém é melhor do que ninguém, tá? O fulano que saiu da caverna, e viu a luz do sol, que viu as montanhas, os vales, o céu, ele não é melhor do que os prisioneiros que ainda estão lá na caverna. Ele não é melhor do que eles. Ele é apenas diferente. Ele apenas soube sair para analisar a realidade e a verdade que estava lá fora, né? Porém, na sociedade atual, muitos pais com medo, entre aspas, de moldar seu filho com ele, né? Exatamente, né? A criação, muitos, né, se diz respeito hoje à criação, né? O, no modo de como os pais criam os filhos, compartilhando das suas próprias crenças e até das suas próprias limitações, né, dos seus próprios medos, acabam passando isso para os seus filhos também, né? Isso me fez lembrar uma frase de um filósofo, não me lembro o nome, que dizia: você só chama de bárbaro aquilo que não é de seu costume. Exatamente, eu já ouvi essa frase também, não me recordo também, mas exato, você só chama de bárbaro aquilo que não é do seu costume. Perfeitamente, muito bem colocado, né? Porque o que eram os bárbaros? Os bárbaros, eles eram os povos que não falavam o latim, né? Eles eram os povos estranhos ao Império Romano, né? Ou seja, povos que estavam alheios aos costumes do Império, né? Então, nas suas invasões, eles cometiam as barbaridades, né? Exatamente, muito bem colocado, tá? E esse filho tem dificuldade de amadurecer enquanto ser social e pensante. Exato, tá? Exato, porque a coisa mais difícil que existe em uma criação é você ensinar alguém a pensar, tá? Isso é o mais difícil que existe. É você ensinar alguém a pensar. Você pode dar comida, você pode dar casa, roupa, você pode dar tudo, educação. Só que você ensinar alguém a pensar é uma das, se não a coisa mais difícil que tem, tá? Você moldar um ser pensante. E nesse ensinar, você pode estar colocando ele em uma bolha de suas próprias ideias, difícil e perigosa. Concordo, concordo. Né? Por quê? Porque ideias em si, elas podem, elas podem ser como borboletas, elas podem voar, ou elas podem ser um casulo, elas podem te fechar, né? Aí depende da maneira como você vai trabalhar as suas ideias e da qualidade delas, o que é muito importante também, né? A qualidade, o Marco Aurélio, né, o filósofo romano, o imperador romano, Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, já dizia, né, que a nossa felicidade, a felicidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. Então, essa é uma dica que fica, tá? Que eu quero passar para vocês. Não é minha, é do Marco Aurélio, grande filósofo estoico, tá? A felicidade da nossa vida
depende da qualidade dos nossos pensamentos. Então, o que vai nos diferenciar se nós seremos eternamente prisioneiros ou se nós seremos o aventureiro que saiu da caverna e que viu a luz do sol, é a qualidade dos nossos pensamentos. É a maneira com a qual a gente consegue trabalhar aquilo que está dentro de nós e aquilo que a gente consegue interpretar, né? Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa? A gente vai se aproximando aqui ao fim da nossa aula, passou muito rápido. Por que somos tão fáceis manipulados? Pois é, isso, voltando aí de novo à psicologia, né? A manipulação, né? A manipulação, o que é no conceito, vamos dizer, da palavra mesmo, né? Manipular algo é mexer em algo, né? Transformar algo. Então, assim, muitos de nós somos abertos aí, né? A certos tipos de ideias de terceiros, né? De fatores, conteúdos, né? E tudo isso vai manipulando a gente no sentido do qual a gente. Porque, assim, nós, como seres humanos, estamos sempre buscando, nós temos essa sede de mudança, nós temos essa sede de consumir, igual eu disse, conhecimento, de adquirir ideias, né? Como seres sociais, como homens políticos, né? Como já diria o Aristóteles e a própria antropologia filosófica, né? Então nós somos muito suscetíveis. Algumas pessoas mais, outras menos, né? Depende muito da estrutura psicológica de cada um, né? Mas nós somos facilmente manipulados, vamos dizer assim, é justamente por isso, né? Porque a gente observa essa visão, é porque a gente é capaz de ter essa. Nós não temos essa barreira, né? De saber brecar aquilo que é bom do que aquilo que é ruim, tá? Né, nós não temos essa capacidade de compreensão, então muitas vezes a gente absorve o conteúdo e aquilo acaba psicologicamente manipulando a gente no sentido de só estava vendo aqui que tinha uma mensagem aqui, no sentido de sermos suscetíveis, né? Igual eu disse, alguns são mais fáceis de serem manipulados, outros não, né? E muito depende do próprio conceito de manipulação, né? Existe, vamos dizer assim, entre aspas, a manipulação do bem, né? E muito entre aspas, né, que é a persuasão, muito romantizada hoje, né? A gente acha muitos livros, muitas, né? Como persuadir alguém, isso é muito romantizado, né? Como persuadir pessoas, como influenciar pessoas, como ser persuasivo. Isso não deixa de ser uma forma de manipulação, né? É uma forma de manipulação do bem, entre aspas, né? Mais alguém gostaria de fazer algum apontamento? Então, eu levantei a mãozinha porque eu não Sim, sabia se eu sim, podia sim. falar ou não. Desculpa. Imagina, por É, favor. dessa pergunta que eu fiz aí, você fez eu ter uma grande dúvida que eu fiquei pirada. Então, Vamos lá. tudo. Pode ser meio besta, mas. Então, Imagina, nenhum tudo a questionamento é besta. gente.
Então, tudo. Vamos supor, por exemplo, tudo que eu gosto, eu vou falar. Ah, vou dar um exemplo, por exemplo, vôlei. Uhum. Então, por eu gostar disso, foi a ideia de alguém. Ah, como que eu vou te explicar? É como se alguém tivesse manipulado eu a gostar disso. Tipo, e não é verdade que eu gosto disso. Eu e sim outra pessoa que Entendi. pode gostar disso. Mas eu criei a ideia que eu vou gostar disso também, por isso que eu gosto disso. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Entendi, entendi. Ah, muito bem. Entendi muito bem o que você quis dizer, né? Tudo que a gente gosta, né? A gente pode pensar assim, tudo que a gente gosta, a gente teve influência, né? Porque, assim, no sentido que quando a gente fala da manipulação, né? A gente pode, existem maneiras diferentes de conceituar essa manipulação, né? Ela pode ser uma influência, né? Ela pode ser um sentido persuasivo, né? Então, por exemplo, as coisas que eu gosto, psicólogos, inclusive, dizem que tudo aquilo que nós apreciamos, de tudo aquilo que a gente gosta ou tem a gostar, é por influência de outras pessoas. Né? Então, assim, por exemplo, a música que eu gosto de ouvir é por influência do meu pai ou do meu irmão que eu ouvia quando eu era pequeno, né? O time de futebol que eu torço é por influência, desculpa, do meu pai ou do meu tio, né? Que desde pequenininho me deu lá uma camisa do time de futebol dele, né? Então, assim, tem essa dúvida no qual a gente diz, poxa, será que é aquilo que eu gosto, né? Eu gosto única e exclusivamente por mim, ou é por, igual no termo que você usou, manipulação, no sentido de, igual você usou o exemplo do vôlei, né? Eu, para uma melhor compreensão, eu preferiria substituir o termo manipulação por influência, tá? Porque aquilo que a gente, por exemplo, eu gosto de um estilo de música, né? Por influência de alguém, eu gosto de um estilo de filme, eu gosto de um estilo de roupa, eu gosto de um estilo de livro, de música, ou eu gosto de tal coisa, mas sempre por influência de alguém, né? Então, você deu o exemplo do vôlei, né? Seria por manipulação de alguém, mas eu diria essa manipulação no sentido mais de influência, né? E isso não é ruim, tá? Isso não é ruim, pelo contrário, tá? Isso, nosso próprio cérebro, ele só se deixa influenciar por aquilo que a gente tem uma certa aptidão a apreciar, né? Então, eu não sei se eu consegui responder sua pergunta num sentido que, se você conseguiu compreender. Sim, não. Tipo assim, eu entendi, eu consegui compreender certinho. Só que agora Uhum. surgiu uma outra dúvida. Claro, Que eu vamos lá. acho que pode ser até a mesma pergunta, mas pra Vamos mim, lá. minha mente tá de forma diferente. Então, por exemplo, eu mesma. Sabe, nossa, olha o que veio agora na minha cabeça. Eu posso eu mesma me manipular pra me agradar e me tirar de uma situação desconfortável, sendo que eu. Nossa senhora, pirei agora. Desculpa. Imagina. Não, mas tipo, você tirou o termo manipulação e trocou pra Influência. influência. Sim. Certo. Mas, por exemplo, alguém pode me influar. Ai, desculpa. Alguém pode me Imagina. Vamos lá. influenciar a ter uma ideia, uma ideologia, por exemplo, na política. Certo. Alguém pode, essa influência pode fazer com que eu fique em um grupo. E como que, Certo. tipo,
isso é manipulação. No final de tudo, isso é manipulação, não é? Porque eu sou influenciada por alguém, ou eu me deixo ser influenciada por alguém, Uhum. e que talvez isso nem Eu, seja eu as tô minhas próprias compreendendo bem, ideias. pode falar. Eu tô conseguindo compreender bem. Não, é que eu tô meio. Aham, imagina. É que eu não sei como expressar o que eu tô pensando agora, mas Aham. é tipo, eu acabo me deixando ser influenciada, sendo que às vezes nem. Não, mas se eu tô sendo influenciada, É então é porque porque eu você, quero aquilo, né? Ou não. olha, não necessariamente, às vezes, o fato de você querer, né? Mas muitas vezes pelo fato de você estar suscetível, tá? A algo, alguma coisa, né? Deixa eu tentar ilustrar com algum exemplo, né? Desculpa, qual que é o seu nome? Eu, Gabriela. E Gabriela, aí, minha irmã perdão. que tá aqui do lado também. Isabela. Certo. Então, Gabriela, assim, deixa eu tentar dar um exemplo para tentar ilustrar aí, né? É, eu eu ouvi uma música, vai, um exemplo, eu ouvi uma música de um grupo que eu gostei muito, muito, muito. Aí eu falei, nossa, essa música é muito boa. Eu preciso mostrar para Gabriela, ela precisa ouvir essa música. Aí eu falo, Gabriela, escuta esse som, olha que maravilha, olha que, nossa, muito bom. Aí eu te mando uma música, você escuta. Eu falo, escuta essa outra deles, é muito legal. Escuta essa outra aqui também, escuta o disco inteiro, é muito, muito bom, né? Muita, o fato, tá? Aí vai da maneira como você compreende, são diversos fatores. O primeiro é a maneira né, que você tá apta vamos dizer, você tá aberta àquilo, tá? O segundo fator é a confiança que você possui em certa pessoa, né? Como você disse o exemplo da política, né? Por exemplo, é muito mais fácil eu ser, vamos dizer assim, é muito mais suscetível ser manipulado eu não sou muito entusiasta desse termo manipulado, né? Mas como eu disse, ele pode ser usado como influência ou como persuasão, né? Mas, como você disse, manipulação também não estaria de todo errado, né? É, vai muito também da. Isso tem uma ferramenta na filosofia, né, que a gente chama da autoridade, né? A questão da autoridade. É muito mais fácil eu ser manipulado, é muito mais fácil eu estar suscetível a uma opinião de alguém que eu considere entender mais do que eu, né? E aquilo eu passar a gostar, igual você disse, a ser manipulado, né? Quando eu sei que aquela pessoa tem um conhecimento mais completo no sentido daquilo, né? Então eu falei do exemplo da música, né? Por exemplo, filme. Se um crítico de cinema, um crítico de Hollywood, aqueles críticos lá que escolhem os filmes que vão ganhar o Oscar, se esse crítico de Hollywood chegasse para mim e falasse, Lucas, assista esse filme que é muito bom. Gabriela, assista esse filme, é muito bom. Muito provavelmente eu vou gostar. Por quê? Isso é um gatilho psicológico, é uma ferramenta psicológica. Por quê? Porque isso é um argumento de autoridade. Eu sei que aquela pessoa tem uma autoridade maior nisso. Então, isso vai impactar para mim de uma maneira muito mais contundente do que se fosse qualquer outra pessoa falando, né? Se chegar um chefe de cozinha, chegar o Jacan, o Fogaça, aí um chefe muito conceituado aí, o Alex Atala, um chefe francês aí, chegasse e falar, Lucas, prove esse prato, é muito bom, é o melhor prato que eu já provei em toda a minha vida. Esse chefe de cozinha me dá esse prato, eu experimento, a chance de eu gostar, eu falar, é muito bom mesmo. É muito maior do que se qualquer outra pessoa me desse. Por quê? Porque psicologicamente, muitas vezes até inconscientemente,
A questão da autoridade daquele que nos transmite algo tem uma força, eu diria assim, muito maior nessa, como você disse, manipulação psicológica, né? Tem uma outra questão aqui do Antônio, né, que um comentário, né, foram opções de sua cultura que apareceram. Em outra cultura, você gostaria de coisas dela. São condicionantes involuntários que permitem nossa vida, né? A famosa vertigem da liberdade do Kierkegaard. Exatamente, né? Quando o Kierkegaard falou, né, lá sobre o estético, o ético, o religioso, né? Então a vertigem da liberdade do Kierkegaard fala muito disso também, né? Que é um conceito que a gente pode trazer também, né? A gente falou isso na aula de existencialismo, no curso de existencialismo que a gente deu, mas é muito interessante esse seu apontamento, Antônio, que nós somos filhos da nossa cultura, né? Se eu não me engano, não sei se foi o Franz Fanon ou um outro pensador contemporâneo, né, que disse isso, né, que nós somos filhos da nossa cultura, né? Eu gosto de futebol porque eu nasci no Brasil, né? Muito provavelmente se eu tivesse nascido na Índia, eu iria gostar de cricket, né? Ou se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu iria gostar de basquete ou beisebol ou futebol americano. Então, nós somos, não somos inatos, né? Aí sim, nós somos filhos da nossa própria cultura, né? Muito bem, muito bom apontamento. Alguém mais gostaria de fazer algum apontamento, alguma? Eu vi algo do tipo na aula de hoje, que nós criamos as regras, como na política, exatamente. A política é uma. A gente deu, né? A gente deu. Inclusive, tem no nosso Instagram, Gabriela, se você quiser dar uma olhadinha, a live que eu e o Caio fizemos no dia 3 sobre o Maquiavel, né? Tá lá no feed do nosso Instagram. A live está gravada, que a gente falou sobre a política em Maquiavel, tá? A gente aborda com bastante detalhes nesse tema, tá? Sobre a influência política, né? O pensamento político do Maquiavel e a política como nesse sentido. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, tá? No Instituto Mileto, que tem a live gravada lá, que fala sobre isso. Mas a política talvez seja uma das. Pode ir, por favor. Desculpa te De interromper, maneira alguma. mas é que teve um tempo atrás que você falou algo do tipo de pressão psicológica, que a gente tem que ser Certo? sempre o perfeito, né? Uhum. E Foi. eu super me identifiquei com isso, porque Uhum. hoje mesmo, é, na minha escola, teve Certo. uma professora que fez um comentário que me incomodou um pouco, sabe? Ela meio Uhum. que falou que, tipo, que eu regredi Uhum. e que eu tava indo mal. Só que, pra Uhum. mim, no meu ver, tipo, eu tento me esforçar, né, Claro, claro. em tudo. Sim, sim. Só que tem vezes que eu realmente não quero mais, porque cansei. Sim, sim, sim. Aí é isso que eu queria entender, porque eu sei que chega uma hora a gente esgota, mas Uhum. por que que é essa quebra entendeu? Porque Uhum. às vezes eu mesmo, ui, cara, peraí, eu as coisas aqui. Eu mesmo, tipo assim, eu me cobro, só que Certo. ao mesmo tempo eu não me mexo. Uhum. Aí eu acabo meio que levando todas aquelas, vamos dizer, críticas, assim, falando que eu tô Certo, certo. regredindo na escola, Aham. tá? E eu Sim, acabo levando isso e isso acaba me incomodando, porque na minha mente eu já tô lotada de coisa. Eu tenho claro. muitas coisas flutuando assim na minha mente. Aí falam isso e eu percebo que Uhum. eu realmente não faço nada, eu acabo me cobrando mais e colocando mais pensamentos na minha cabeça. Aí eu Uhum. acabo pirando, entende? Entendi, Gabriela, entendi.
Igual eu disse, desde cedo, né, nós somos acometidos aí a responsabilidades, né, a tarefas e a críticas. A crítica é algo que nos dá uma certa, né, igual você mesmo disse, que você mesmo estando lotado de coisas, muitas tarefas, muitas atribuições, né? Muitas vezes é natural a gente ter esse pensamento, né, de que a gente não aguenta mais, de que a gente está esgotado, né, de que nós não, de que a gente vai estourar, de que, né? Mas assim, uma coisa que eu aconselharia, nós nunca, a nossa o nosso ser, a nossa mente, né, milhões, milhões, milhões de anos de evolução, trouxe a gente até aqui, no modo onde nunca haverá esgotamento mental que não possa fazer com que a gente mude, tá? Mudar o quê? Mudar a nossa perspectiva, tá? Mudar o nosso modo de enxergar as coisas, tá? Porque assim, o mais fácil, vamos dizer assim, para nós, como humanos, normal, eu me enquadro nisso também, o mais fácil é, é a gente ter essa ideia de esgotamento, né, essa ideia de que a gente está cansado de tudo, de que nada mais faz sentido, de que a gente está simplesmente cansado, esgotado, de que ninguém reconhece a gente, né? Só que o primeiro passo, não adianta, assim, tem um ditado que diz, né, que o primeiro passo para mover uma montanha é você mover uma pedra, né? Então, assim, são pequenas coisas no modo da onde que você. Eu não vou falar para você mudar a sua vida, para você mudar o seu modo, né, como um todo, até porque é inviável, a gente tem a nossa atribuição, a gente tem nossa. Mas, assim, uma coisa que eu te indico é, primeiro de tudo, mudar a sua perspectiva, mudar o seu modo de enxergar as coisas, né? E isso, vamos voltar ao Platão lá, não começa você enxergando para fora, de fora para dentro, mas sim de dentro, perdão, não é de dentro para fora, mas primeiro de fora para dentro, tá? É você se analisar, é você observar a si mesma, é você pensar, falar, poxa, eu tô tão esgotada, eu tô tão atarefada, então, poxa, o que que eu posso fazer para melhorar a mim mesma, né? Então, assim, a gente é necessário, tem uma outra máxima que eu gosto muito também, para quando a gente está cansado, a gente simplesmente aprender a descansar e não a desistir, tá? Quando a gente está cansado, a gente deve descansar e não desistir, né? Mas é bem complicado. Muitos de nós acabam. Pois não, Gabriela, pode ir? Sim, eu entendi o que você disse Uhum. e eu vou procurar seguir esses conselhos. Sim, sim. Só que, e o que acaba acontecendo? Aí é exatamente isso que você acabou de falar. Eu tenho que procurar algo pra me recompor, né? Pra me deixar mais estável, né? E eu Exato. acabo. Os hobbies, no caso, seria, né? Que são os prazeres, né? Uhum, Aí tá. Eu faço isso o máximo que eu consigo, né? Que no uhum. caso. É... Agora que vai dar a volta, presta atenção. É... Eu procuro me desestressar com o vôlei. Certo. Só que Você joga? jogo, Legal, legal. jogo. Bacana. Aí tá.
Aí, lembra daquela pergunta que eu fiz no começo, que a gente pode ser manipulado pelas pessoas? Sim. Então, com essa pressão que é dado na gente, a gente procura um meio de refúgio, e nesse refúgio são literalmente coisas que são consideradas pela gente mesmo que iria nos reconfortar ou até nos melhorar. Só que é Uhum. literalmente é tudo aquilo, aquela pressão que faz com que a gente procure por ajuda. E Exato. em relação às redes sociais e pá, Uhum. eu vi um vídeo, um documentário sobre a internet, né, as redes sociais e Uhum. pá. Sim, E sim. eles querem que a gente tenha, eles tenham a nossa atenção focada neles, Sim, sim. certo? Esse documentário é muito interessante, tem lá no Netflix. Uhum. O Eu próprio pirei também. algoritmo das redes sociais trabalha no modo em que afeta a área do cérebro, semelhante ao vício de drogas, por exemplo, né? Ao vício das redes sociais, né? O algoritmo deles trabalha justamente a mesma área do cérebro que é afetada de uma pessoa adicta, por exemplo, né? Então, por isso que as redes sociais viciam, né? E isso é verdade, a rede social vicia mesmo, né? Ela não... Poxa, mas eu não estou consumindo nenhuma substância ao ver a rede social. Mas, assim, o algoritmo dela e toda a arquitetura dela, ela é programada a modo de nos viciarmos mesmo. Sim, sim, exatamente. E. Nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Ai, perdão, eu esqueci. Imagina, tranquilo. Gabriela, tá ouvindo? Tô sim, tô sim. Aham, legal. Assim, ó, Gabriela, os pontos que você colocou foram muito legais, foram muito. Eu até queria falar para você que, assim, se você quiser depois chamar a gente no direct lá do Instagram, do Instituto Mileto, você segue a gente, né? Chama a gente lá no direct do Instituto Mileto, que eu e o professor Caio, a gente vai fazer um aconselhamento filosófico com você, tá? Se você quiser, a gente vai fazer um aconselhamento filosófico com você, onde a gente vai poder ouvir melhor você, né? A gente vai te ouvir e a gente quer fazer esse aconselhamento com você. Pode ser? Nossa, claro que pode. Aham, chama a gente Nossa, lá depois que gostei. a gente vai fazer um aconselhamento filosófico lá com você, tá bom? Sim, sim. Nossa, muito obrigada, viu? Imagina, que isso. Né, pessoal, né, para todo mundo aqui, tá, que acompanhou a gente até aqui, né, a gente tá a aula programada aqui até as 9h30, a gente acabou esse eu falei, a hora passa muito rápido, né? Então eu agradeço, tá? Eu agradeço a todo mundo que esteve com a gente até aqui, tá? Muito obrigado a todos e a todas que acompanharam a gente, que nos fizeram perguntas, tá bom? Eu acredito que todos vocês estão no grupo lá do WhatsApp, né? E a gente vai, igual eu falei, quem assistiu a aula vai ganhar certificado, tá bom? Emitido pelo Instituto Mileto. E aí depois a gente vai conversando, falando lá no grupo, a gente já tem os dados que vocês cadastraram, né? E e aí a gente vai estar emitindo o certificado. O Jefferson perguntou, o certificado vai ser enviado por e-mail? Sim, tá? O certificado ele vai ser enviado para o e-mail de vocês, tá? Com a chancela do Instituto Mileto, com certificado aí de 3 horas.
tá bom? E parabéns mesmo pelas perguntas, Gabriela, igual o Antônio colocou aí, elas foram muito socráticas, com certeza foram sim, tá? Então eu falei, né, a Gabriela estava com foram dúvidas contundentes, né, e assim, a gente sabe que aqui na aula às vezes é muito corrido também, mas eu tive algumas ideias, alguns insights de algumas coisas que podem te ajudar, Gabriela, nesse sentido, tá? Então dá um toque para a gente, ou no direct do Insta, ou lá no grupo, que a gente vai fazer um aconselhamento lá com você, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, tá bom? A todo mundo que acompanhou a gente até aqui, tá? Um grande abraço, tá bom? Beijão a todo mundo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.